Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 78 da nossa série Despertando com Neva Goddard, com o livro Despertar da Consciência. Seja muito bem-vindo ao canal Mentalidade Una. Se você ainda não segue, aproveita, já segue o canal, ativa as notificações, porque de segunda a sexta, às 19 horas do Brasil, tem um episódio novo da série Despertando, que nesse momento é com a Neva Goddard, mas já temos aqui no canal a série Despertando com a Alma Indomável, com as 7 leis espirituais do sucesso, com outros conteúdos e sempre voltado aí para que a gente possa acessar conhecimentos que nos ajudem a acessar essa mentalidade unificada, essa conexão, esse entendimento da nossa unicidade em mente com Deus, com a consciência, e fazer com que isso seja um instrumento curador mesmo de muitos aspectos nossos, de transformações, da elevação do nosso estado de consciência, para que a gente traga isso para essa expressão de vida que a gente experiencia aqui agora, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, eu sou a Cristine Costa, terapeuta e facilitadora de processos de despertar espiritual, de autoconhecimento. E aqui você vai encontrar conteúdos que também estão alinhados aí ao meu trabalho. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre os meus atendimentos energéticos, os meus atendimentos, assistidos mensalmente, um acompanhamento aí para que, através de um processo de análise profunda do seu inconsciente, você possa acessar aí todo o conteúdo que você precisa observar, que está mantendo o seu estado atual de expressão, de condicionamento, para que você se posicione no lugar correto, no lugar da consciência, que possa começar a escolher uma nova forma de existir. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link de comunicação comigo no WhatsApp, o Instagram, também tem a comunidade Mentalidade Una, um grupo exclusivo e gratuito no WhatsApp, onde eu estou ali enviando conteúdos, áudios, meditações, às vezes alguns atendimentos energéticos ali exclusivos, quando eu sinto de compartilhar algo diferente que está aqui no canal, mas sempre com esse intuito, da gente se reconectar com a nossa verdadeira identidade, que é consciência pura, que é um ser em essência aí, divino e unificado com essa mente do todo, tá bom? Então, nós estamos aí na parte 6, já na reta final da parte 6, que é o Despertar da Imaginação, uma parte desse livro, que é um compilado de 7 livros, e já estamos na reta final aí no capítulo 6, que é Está em Você, tá bom? Lembrando que esse capítulo faz parte da parte 6, o Despertar da Imaginação, e estamos aí já na reta final desse volume único, o Despertar da Consciência, para você que ainda não viu. Aqui na descrição do vídeo, se você quiser adquirir também o exemplar físico ou o audiobook, você também consegue o exemplar físico estando no Brasil, ok? E é isso, vamos dar continuidade à nossa leitura. Pega a sua água, pega o seu café e se coloca em uma posição de presença para você absorver tudo aquilo que é necessário nesse momento aí da sua trajetória de despertar, tá bom? Deixa eu só beber um golinho. Se eu não me engano, deixa eu conferir aqui essa semana até sexta-feira. Sim, até a próxima sexta-feira aqui. Esse vídeo vai ao ar no dia 7 de maio de 2025. Até a próxima sexta-feira, aí, dia 9 de maio. A gente encerra essa parte 6 e na próxima semana a gente já mergulha aí nessa última parte do livro, que é Tempo de Semear e Tempo de Colher, que também é muito incrível, que eu já estou estudando. E vamos lá. Episódio 78, então, capítulo 6, Está em Você. Rios, montanhas, cidades e vilarejos, todos são humanos, e quando você entra em seus seios, você caminha em céus e terras, como se estivesse em um teu próprio peito. Você carrega seu céu e terra, e tudo que você observa, apesar de parecerem estar fora, estão dentro, em sua imaginação, do qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jerusalém. O mundo interno era tão real para Blake quanto o plano exterior da vida real. Ele olhava para os seus sonhos e visões como as realidades das formas da natureza. Blake atribuía tudo ao alicerce da sua própria consciência. O reino dos céus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. O homem real, o homem imaginativo, investe no mundo exterior usando todo o seu potencial. A aparente realidade do mundo exterior
que é tão difícil de dissolver, é apenas uma prova da realidade absoluta do mundo interior da sua própria imaginação. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha invocado. E eu e meu Pai somos um. João 6, versículo 44 e capítulo 10, versículo 30. O mundo que é descrito através da observação é uma manifestação da atividade mental do observador. Quando o homem descobrir que o seu mundo é a sua própria atividade mental visível, que nenhum homem pode vir a ele a menos que ele o tenha invocado, a sua própria essência imaginativa, o seu primeiro impulso será remodelar o seu mundo à imagem do seu ideal. Mas seu ideal não é facilmente encarnado. No momento quando ele deixa de estar em conformidade com a disciplina externa, ele deve impor a si mesmo uma disciplina ainda mais rigorosa, a autodisciplina, do qual depende a realização do seu ideal. Essa disciplina de você estar sempre ali observando o teor dos seus pensamentos, a qualidade dos seus pensamentos, Porque é desse lugar, dessa imaginação, o pensamento é uma imaginação, é que você está aí alimentando a sua vida, ou mostra que você está transitando pelo esse caminho da criação, te levando até o seu desejo, ou mostra que você está caminhando aí pelo caminho da sobrevivência só, nesse caminho limitado de estar apenas recriando sempre o mesmo estado já conhecido, que é aquele que você já habita, que você está querendo transformar e você não quer mais. A imaginação não é inteiramente desimpedida e livre para se mover à vontade, sem qualquer regras para restringi-la. Na verdade, o que acontece é o contrário. A imaginação se move de acordo com o hábito. A imaginação faz escolhas, mas ela escolhe de acordo com o hábito. Acordada ou adormecida, a imaginação do homem restringe-se a seguir determinados padrões definidos. É esta influência passiva do hábito que o homem deve mudar. Se não o fizer, seus sonhos definharão sob a mesma paralisia habitual. A imaginação, que é Cristo no homem, não está sujeita à necessidade de produzir apenas o que é bom e perfeito. Ela exerce a sua liberdade absoluta, por causa da necessidade de dotar o ser físico exterior com o livre-arbítrio, de optar em seguir o bem ou o mal, a ordem ou a desordem. A nossa imaginação ela não escolhe, ela não tem esse discernimento de escolher se ela está reproduzindo o bem ou o mal. Ela só dá asas e só dá vida àquilo que nós mesmos estamos alimentando. Então, por isso que é muito importante você estar sempre observando a qualidade dos seus pensamentos, se esses pensamentos estão te levando aonde você deseja ou se eles estão te mantendo no mesmo lugar que você já criou, que você já está experienciando, que você sabe que não está colhendo bons frutos, Escolha neste dia a quem irás servir. Josué 24, versículo 15. Depois que a escolha é feita e aceita, tal que ela forme a consciência habitual do indivíduo, a imaginação, então, manifesta o seu infinito poder e sabedoria, moldando o mundo exterior e sensorial da manifestação, a imagem do discurso interno habitual e das ações do indivíduo. Para realizar o seu ideal, o homem deve primeiro alterar o padrão que a sua imaginação tem seguido. O pensamento habitual é um indicador do caráter. A forma de mudar o mundo exterior é fazer o seu discurso interno e suas ações se alinharem ao seu discurso externo e ações, ou seja, o seu mundo do pensamento é realmente aquilo que você está sendo expressando ali, para que eles realizem o seu desejo. Então, muitas vezes você está dizendo que deseja acessar a abundância, uma realidade financeira melhor, manifestar dinheiro, um relacionamento, coisas novas, saúde para a sua vida, mas os seus pensamentos estão de falta, de se fechar, pensamentos negativos e pensamentos de escassez. Então, esse mundo interno não coincide com o externo, ou seja, com esse que você verbaliza, que você acredita, que deseja percorrer. Esses dois mundos eles precisam estar alinhados em discurso e ações. Nossos ideais estão à espera de serem encarnados.
mas a menos que nós mesmos nos alinhemos com o nosso discurso interior e suas ações, com o discurso e as ações que realizem nosso desejo, eles serão incapazes de vir à luz. O seu diálogo interno e as suas ações são canais de ação de Deus. Ele não poderá responder às nossas orações a menos que estes caminhos lhe sejam ofertados. O comportamento exterior do homem é mecânico. Está sujeito aos impulsos aplicados a ele, através do seu comportamento interior e dos velhos hábitos que o seu ser carrega, até que sejam substituídos por novos. Existe uma capacidade peculiar do segundo homem, ou o eu interior, que é dar ao eu exterior aspectos semelhantes à essência da sua própria realidade, ou seja, o nosso eu divino, essa consciência pura, né? Esse eu interior que todos nós temos e que, quando a gente se despreende um pouco daquilo que esse eu físico nosso já está manifestando, a gente consegue acessar em essência esse lugar de conexão, de abertura com esse eu interior, né? Que ele tem essa capacidade peculiar de trazer esses aspectos semelhantes à sua essência, que é uma essência de abundância, de puro amor, de pura sabedoria, de pura clareza. Então, quando você exerce um processo de autoconhecimento, né, que é o trabalho que eu realizo no Una, onde você busca essa conexão com esse eu interior, mesmo que você ainda esteja num processo ainda de se desvincular bastante desse aspecto físico, onde ele ainda está muito enraizado. À medida que você vai se conectando com esse aspecto interior, ele vai em essência, ele vai reproduzindo em você essa realidade, ele vai te conduzindo com clareza. Então, vem muito entendimento, vem muito insight, vem muita clareza para mostrar para você onde esse seu eu exterior está em discordância com aquele lugar que você quer chegar, que você quer, por exemplo, habitar, que é um lugar de abundância, de prosperidade, de amor. Então, esse eu interior, ele consegue, através dessa capacidade peculiar, que é trazer esses aspectos à sua semelhança para a gente poder moldar esse eu exterior. É por isso que eu gosto de falar no atendimento Una que a gente não é os nossos pensamentos, a gente não é os acontecimentos, né? A gente não é os nossos traumas, nós somos essa consciência, esse eu interior que pode observar tudo isso e escolher uma nova forma de existir, escolher moldar esse eu exterior de uma outra forma. Continuando a nossa leitura. Os sábios chamam a mudança de consciência de morte. Por morte se refere não à destruição da imaginação e do estado com o qual ela está fundida, mas o rompimento da sua união com seu estado. A fusão é união, não unicidade. Assim, as condições que tal união gerou desaparecem. Eu morro diariamente, disse Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 15, versículo 31. Blake disse a seu amigo Craig Robson: não há nada como a morte. A morte é a melhor coisa que pode acontecer na vida. Mas a maioria das pessoas morrem muito tarde e levam um tempo extremamente impiedoso para morrer. Deus sabe que os seus amigos nunca as verão ressuscitarem dos mortos. Ou seja, fazer esse rompimento é justamente se colocar no lugar do observador, de você se posicionar nesse lugar da consciência do eu interior para poder fazer esse rompimento dessa fusão com essa parte, que isso não é unicidade, a unicidade é a gente estar nesse aspecto superior, né? A gente está apenas numa fusão condicionada de hábitos enraigados, de hábitos viciados que estão expressos no nosso corpo físico, mental, espiritual. Então a gente conseguir fazer esse rompimento dessa fusão, para que a gente comece a compreender que aspectos que estão nessa fusão que precisam morrer. A gente precisa morrer um pouquinho diariamente. Morrer no sentido de morrer nessas condições, nessas concepções que a gente percebe que não estão criando vida para a nossa realidade. E a gente começa a perceber que muito daquilo que a gente acredita, que aquilo que a gente está expressando, das crenças que nós estamos carregando, não criam para a nossa vida. Elas estão criando essa realidade que a gente já está habitando e que a gente não cabe mais. Então, muitas vezes gera sofrimento, gera ansiedade, gera angústia e a gente não sabe por quê. Porque essa informação ela está muito inconsciente, a gente não consegue acessar racionalmente. Então, às vezes, a gente está num estado de sofrimento, num estado de angústia muito grande, porque
O nosso ser interior está nos indicando que aquele lugar não nos pertence, que aquela forma de se expressar não coincide com essa realidade interior. E a gente não sabe por que não está cabendo, a gente não sabe por que está vazio, a gente não sabe por que está tão doído, porque a gente se encaixou num aspecto que é totalmente um aspecto que fecha a gente para a vida, numa pulsão de morte, numa pulsão de que a gente está o tempo todo num instinto de sobrevivência e não num instinto, né, num aspecto de criação que a nossa essência carrega, que a nossa essência de um lugar natural, de um lugar de direito, de um lugar inato nosso, já carrega em si. Então, aqui no canal e dentro do meu trabalho é para a gente viver dentro desse aspecto de criação, para a gente viver dentro desse aspecto da consciência, dessa mente unificada, para que a gente consiga se desprender dessa fusão com esse aspecto condicionado, com esse aspecto inferior que o nosso ego carrega, para que a gente consiga começar a trilhar a nossa experiência dentro desse poder da nossa imaginação, direcionando ela para a gente investir energia onde é realmente preciso, para a gente poder gerar aí um percorrer dessa trajetória humana, dessa experiência humana, dentro desse aspecto de criação que todos nós temos em essência. Para o homem externo dos sentidos, que não sabe nada da essência do homem interior, isso tudo é pura bobagem. Mas Blake deixou o acima citado bem claro, quando ele escreveu isso no ano anterior à sua morte. William Blake, alguém que muito amava estar em boa companhia, nascido em 28 de novembro de 1957, em Londres, e morreu várias vezes desde então. Quando o homem assume o sentido de Cristo em sua imaginação, ele enxerga o porquê Cristo teve que morrer e ressuscitar dos mortos para salvar o homem. Porque ele teve que desprender a sua imaginação de seu atuado estado para alinhá-la com um conceito mais elevado de si mesmo, que era espírito, para que ele pudesse superar as suas atuais limitações e assim salvar a ele mesmo. Aqui apresenta uma bela história de uma morte psicológica que foi testemunhada por uma amiga. Semana passada escreveu aquele quem ressuscitou dos mortos. Uma amiga me ofereceu sua casa nas montanhas para eu passar as férias de Natal, já que ela planejava ir para o leste. Ela disse que me confirmaria isso ainda nesta semana. Tivemos uma conversa muito agradável e eu mencionei você e o seu ensino, e meio a uma conversa sobre o experimento com o tempo de Doné, sobre o qual ela estava lendo. Sua carta chegou na segunda-feira. Quando eu a peguei, eu tive uma súbita sensação de depressão. No entanto, quando eu li, ela dizia que eu poderia usar a casa e me disse onde encontrar as chaves. Em vez de ficar alegre, eu fiquei ainda mais deprimida. Tanto que eu concluí que devia haver alguma coisa nas entrelinhas e que eu estava intuitivamente percebendo. Eu vasculhei a carta e li toda a primeira página. E logo quando eu virei para a segunda página, eu vi que ela tinha feito uma anotação na parte de trás da primeira folha. Esta anotação se tratava de uma descrição extremamente curta e direta, de uma característica desagradável do meu caráter, com o qual eu lutei por anos para superar, e que nos últimos 2 anos eu pensava ter conseguido, mas aqui, novamente, estava descrita com precisão clínica. Eu fiquei atordoado e desolado. Eu pensei comigo mesmo: o que é que esta carta está tentando me dizer? Em primeiro lugar, ela me convidava para usar sua casa, assim como eu tinha me visto, em uma bela e adorável casa durante as férias. Em segundo lugar, nada vem a mim a não ser que eu tenha chamado. E em terceiro lugar, ultimamente, não tenho ouvido nada a não ser boas notícias. Então a conclusão óbvia é que algo em mim corresponde a esta carta e não importa o que aparente ser, é uma boa notícia. Perceba que nesse pedacinho ele já traz 2 pontos muito importantes. Nada vem a mim que eu não tenha chamado. E se eu estou dentro de um processo de condicionamento de desejar o melhor e o mais elevado para a minha vida, eu tenho que estar com essa consciência o tempo todo em meu pensamento. Eu não posso ir para o pensamento que diz o contrário. Então ele concluiu
que era óbvio que aquilo que estava vindo só podia corresponder a essa parte boa que ele estava, né? Que não importa o que pudesse aparentar, era uma boa notícia em algum lugar. Então ele foi atrás disso. Eu reli a carta e assim que eu fiz, eu perguntei: o que há aqui para que eu veja? E então eu vi, e começava dizendo: logo depois da nossa conversa da semana passada, eu senti que eu poderia lhe contar. E o resto da página estava repleto de provas e evidências, emaranhados como passas em um bolo de sementes. Um grande sentimento de euforia tomou conta de mim. Tudo isso era passado. Aquilo que eu tanto tinha me esforçado para corrigir estava consumado. De repente percebi que a minha amiga foi testemunha da minha ressurreição. Eu rodopiava no meio do estúdio cantando. Tudo isso virou passado. Isso está superado. Obrigado, está superado. Eu reuni toda a minha gratidão em uma grande esfera de luz e lancei-a em direção a você. E se você viu o clarão de um relâmpago segunda-feira à noite, pouco depois das 6, era isso. Agora, ao invés de lhe escrever uma carta formal por ser a coisa certa a fazer, eu posso lhe escrever prestando os meus sinceros agradecimentos pela sua sinceridade e agradecer-lhe pelo empréstimo de sua casa e lhe dizer muito obrigada pelas suas lições, pois elas fizeram da minha amada imaginação o meu verdadeiro Salvador. Agora, se qualquer pessoa disser a esse homem: ei, Cristo está aqui e ali, ele não acreditará nessa pessoa, pois ele sabe que o reino de Deus está dentro dele, que ele mesmo deve assumir total responsabilidade pela encarnação do seu ideal, e que nada além da morte e ressurreição poderá levá-lo até ele. Ele encontrou o seu Salvador, a sua amada imaginação, para sempre expandindo em direção ao seio de Deus. Só existe apenas uma realidade, que é Cristo. A imaginação humana, a herança e a conquista final de toda a humanidade. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, o próprio Cristo. Efésios 4, versículo 14 e 15. Então, fechamos aqui esse episódio 6. Está em você, onde ele deixa bem claro que esse poder de criação está na gente, está nessa mente, está nesse Cristo em nós, que é o nosso poder imaginativo, que está sempre dando vida a tudo, e basta a gente escolher a qualidade daquilo que a gente imagina, sempre direcionando e estando em concordância, né, estando em alinhamento com aquilo que a gente deseja, que inevitavelmente, pela lei da concepção, isso vai ser expresso na nossa realidade. Então, muito obrigada para você que esteve aqui até o final desse vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar e comentar, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Está perto de completar 1 ano e a sua colaboração aí com esse movimento muito simples, que é curtir, compartilhar e comentar, é de grande valor aqui para o nosso espaço, tá bom? Então, eu te vejo no próximo episódio.